Abra sua Bíblia, amado, no livro de Lucas, capítulo 1 do livro de Lucas. Nós vamos ler, amados, o versículo 37. Hoje eu não tenho dúvida, irmãos, Deus te chamou aqui e me chamou aqui para fortalecer a nossa fé. Glória a Deus. Para nos dar uma injeção de ânimo, de motivação, de vigor, que Ele sabe que nós precisamos. E uma coisa é certa, a injeção do Senhor é maravilhosa, não tem igual. Olha o que diz a palavra, queridos. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aí eu aproveito o texto e Deus nos chama nesta noite para dizer para mim e para você que Deus é o Deus do impossível, irmãos. Glória a Deus. Na minha vida e na sua vida. Deus é o Deus do impossível. Queridos e amados irmãos, você crê nisso? Você absorve isso na sua vida? Deus é um Deus do impossível. Vamos, quanto ao Deus do impossível, vamos ouvir pela palavra o que é que o Senhor diz quanto àquilo que Ele é. Abre aí tua Bíblia. Vamos folhear a Bíblia. Abra lá em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Só o Deus do impossível pode ser assim, irmãos. Fazer isto que nós vamos ler aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Apocalipse 3:7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, olha aí, preste atenção agora, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Deus é um Deus do impossível. Só Ele abre portas e só Ele fecha a porta. Sabe uma coisa que eu estava pensando, irmãos? A porta que Deus, se alguma porta fechou na sua vida, entenda isso, é porque não era de Deus. Porque a porta de Deus não se fecha. Ele está bem claro dizendo aqui. A porta que eu abro não se fecha. Então se fechou alguma porta, porque não era do Senhor, era do homem. A porta do homem pode fechar, mas a porta de Deus não fecha. O Deus do impossível tem a chave na mão. Abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Vamos para outro texto. Pule lá para Lucas, capítulo 12, versículo 7, irmãos. 12, 7. Olha o que diz a palavra, amados. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Por isso não temas, bem mais valeis do que os muitos pardais. Deus está no controle de tudo, até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. O que é que o Senhor está dizendo, irmãos? Deus do impossível está dizendo: eu estou no controle de tudo. E para a gente ver
que Deus nos fala, vá agora para o Salmo de número 127, irmãos. Diz a palavra do Senhor, amados. Versículo 1 apenas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Irmãos, só Deus é que pode fazer, mais ninguém. Se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Esse é o Deus do impossível. Sabendo disso, queridos, amados, vá lá agora para o livro de Gênesis e abra aí sua Bíblia no capítulo 39 de Gênesis. E eu quero te dizer 3 coisas que Deus Ele faz na minha vida e na sua vida, por ser Ele o Deus do impossível, irmãos. 39 de Gênesis. Versículo 20. 3 coisas esse Deus do impossível faz na minha vida e na sua, que só Ele pode fazer. Gênesis 3, 20. Olha o que diz a palavra. E o Senhor de José, Gênesis 3, não, perdoe, 39 e 20. 39 e 20. Gênesis 39 e 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor de José toma ele, coloca lá no cárcere e ali fica este homem na prisão. Você crê no Deus do impossível? Eu creio, irmãos. 3 coisas Deus faz quanto ao impossível na minha vida e na tua vida. Primeira, Deus transforma o mal em bem na tua vida. Deus transforma aquilo que ia ser prejudicial, truculento, que ia acabar, Ele transforma em bem na tua vida. Essa é a primeira coisa que Deus faz, irmãos. O Senhor José agiu maldosamente contra ele. E como os irmãos conhecem bem o texto, ele foi acusado injustamente de uma traição. E isso gerou que o senhor dele, Potifar, o lançasse na prisão. Com raiva, todo cheio de rancor, na prisão. Mas Deus transforma o mal em bem na minha vida e na tua vida, querido. Aquilo que é fatídico, Ele faz com que as coisas se revertam, porque Ele é o Deus do impossível. Sabe o que é que diz a palavra lá em Romanos? Para que nós autentiquemos, porque não sou eu que digo, é a palavra, todas as coisas. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, irmãos. Então Deus, queridos, Ele pega as situações difíceis, fatídicas em nossa
nossas vidas, como um Deus do impossível que Ele é, e transforma em bem, irmãos. O Senhor de José pensara que ali ia ser o fim de José, ia ser a derrota de José, ia ser o extermínio de José, e que não ia ter mais jeito nenhum para ele, irmãos. O mal instaurou-se na vida de José ali naquela prisão. O pior, o fatídico. Mas Deus transforma o mal em bem, irmãos. Por quê? Porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Ele ama. Só Ele pode fazer isso, irmãos. Porque Ele é o único que opera no impossível. Porque só Ele pode transformar o ruim em coisas que exaltem e glorifiquem o seu nome. A primeira coisa que Deus faz, irmãos, é a primeira coisa que Deus vai fazer na vida de José: transformar o terrível em coisas boas. Segundo, meu amado e queridos, abre aí tua Bíblia, vai lá para Isaías, capítulo 64, versículo 4. A palavra de Deus, irmãos, nos diz em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Segunda coisa, irmãos, que Deus faz na minha vida e na tua: Ele trabalha em cima das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu parei para meditar nesse texto e comecei a pensar o seguinte: José, quando foi parar naquela prisão, haviam várias situações extremamente contrárias a ele, irmãos. Como, por exemplo, ele era estrangeiro. Significava dizer que não tinha nenhum valor ali na terra do Egito. Quem ia lembrar de José, irmão, ali naquela prisão? Quem ia julgar a causa de José, irmãos? Que advogado, que direitos humanos? Hoje o preso comete até delitos terríveis, mas aí tem um advogado, tem os direitos humanos, tem isso aqui, daqui a pouco o camarada está na rua. Lá não, irmão, não tinha ninguém por ele, absolutamente. Estrangeiro. Outra coisa, distante da família, porque muitas vezes nós temos o quê? Mamãe do lado, papai do lado, e aí está preso. Não, papai faz uma cotinha, vamos fazer uma cotinha. Não, papai tem dinheiro, mamãe tem dinheiro. E nada disso tinha na vida de José, irmãos. Então haviam situações extremamente contrárias ali para ele, amados irmãos. Que estas situações, por sua vez, caracterizava que jamais ele ia sair daquela prisão, irmãos. Não tinha como sair daquela prisão. Quem ia defender José? Quem ia interceder por José, irmãos? Só que em meio às adversidades, às coisas contrárias, a palavra de Deus diz que Deus está trabalhando em nosso favor, irmãos. Deus trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que estão esperando nele, meu amado. Então, Deus estava trabalhando na vida de José, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor, porque todos podem esquecer, todos podem abandonar, todos podem rejeitar, mas Deus é aquele que trabalha, aquele que está trabalhando em nosso favor, de forma que Ele pega as coisas contrárias ou as adversidades
e Deus vai uma a uma tratando e sanando, meu amado irmãos. Deus trabalha em favor da minha vida e da sua vida, porque Ele é o Deus do impossível, irmãos. Aquilo que para mim eu não posso, Deus pode fazer, meu amado, porque Ele é o Senhor. E por fim, queridos, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. A palavra escrita lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz exatamente o seguinte: Deus tem os pensamentos, os seus pensamentos são pensamentos melhores para nós. Pensamento de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus tem os melhores pensamentos para nós, irmãos. Significa dizer, amados, e aí eu descanso nisso. Sabe quem tem a palavra final? Jesus. Ele tem a palavra final. Em tudo, Ele. Por isso descansa teu coração no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Porque Ele tem a palavra final, irmãos. Só Ele tem os melhores pensamentos para nós. Muitas vezes, querido, eu fico pensando nesse texto, e eu já meditei de que José estava preparando-se, quando estava lá na casa de Potifar, para ir embora para a terra de Canaã, para junto de seu pai. E Deus, para não permitir que ele, nessa decisão, que fosse para a terra do seu pai, foi Deus que fez com que ele entrasse na cadeia, na masmorra. Para impedir, por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. E se José voltasse para a terra de Canaã, o plano de Deus não ia acontecer, irmãos. Então Deus tem os melhores planos, de forma que Ele traça o caminho para que este plano se realize na minha e na sua vida, irmão. E aí, o que foi que aconteceu? Foi parar na prisão, e da prisão foi quando Deus tinha o melhor e fez o melhor, de forma que conduziu José para ser governador do Egito, irmãos. Por isso, amados, alegra teu coração, sabendo que Deus é o Deus do impossível. Não vai pensar que o que está acontecendo está tão ruim, tão terrível. Lembra-te que o Senhor transforma o terrível em bem para a tua vida e para a minha vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Entende que mesmo diante das adversidades, tudo estando contrário, mas o Senhor está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando nessas coisas. E por fim, Ele tem a palavra final. É Ele que decide, é Ele que manda, porque Ele é o Senhor. Quem diria, irmãos? Quem pensaria, a mente, o raciocínio de que José ia sair de uma cadeia para se tornar governador do Egito? Só Deus pode fazer isso. Por isso, amado, descansa o teu coração no Senhor, independente de qualquer coisa. Confia nele, e o Senhor é fiel, irmãos. Ele é grande e poderoso para fazer maravilhas. Vamos ficar de pé, meus amados. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Que Jesus continue te abençoando. E lembra-te que Ele é o Deus do impossível. Descansa o coração no Senhor. E o amanhã vai ser maravilhoso. Você está feliz com Jesus? Oh, irmãos, queridos,
Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és o grande, o majestoso. E assim, Senhor, sabemos que mesmo no silêncio, Tu estás preparando coisas que glorifiquem o Teu nome, Jesus. Por isso Te exaltamos nesta noite, glorificamos, porque Tu és Deus. Tua palavra diz que operando Tu, quem impedirá? Por isso Te glorificamos, Te exaltamos. Fortalece nesta noite a nossa fé, Senhor, no entendimento do Deus do impossível, Senhor. Não há nada que Tu não possas fazer. Tu só queres uma coisa: encontrar um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezas, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Continua abençoando o Teu povo, porque é o Teu povo, Senhor. Ovelhas do Teu pasto, todos nós. Por isso conduz Tuas ovelhas às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Porque, Senhor, só Tu podes cuidar de nossas vidas. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Faz com que o Teu Espírito nos guie, Senhor, nos conduza para a glória do Teu nome santo. Continua abençoando Tua igreja, continua fazendo as Tuas maravilhas, porque, Senhor, Tu és grande, não há outro igual a Ti. Obrigado por esta noite, obrigado pelos cânticos, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que foi feito. Sustenta, ampara com Teu amor, Senhor, e que nós transbordemos com o Teu amor, porque com o Teu amor nós sempre seremos vitoriosos. Por isso a Tua palavra diz: amemos uns aos outros. Por isso flui em nós Teu amor, Jesus, mediante tudo, mas que sempre o Teu amor se transborde em nossas vidas. Obrigado, continua abençoando Tua igreja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça o Seu rosto sobre tua vida e a minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia, bondade de nós, nos leve em paz para a nossa casa, nos dê uma noite abençoada, e que amanhã o Senhor, que é dono da chave, que abre porta, Ele abra portas para as nossas vidas. Ele tenha portas que pela Sua determinação aconteça amanhã para a glória do Seu nome. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, e dê a paz ao seu irmão. Jesus lhe abençoe, querido.